Quando envelheceu Samuel, nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá e disseram-lhe: Tu já estás idoso e teus filhos não andam em seus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: Dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: Atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo, e porque não foi você que eles rejeitaram, mas foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora, atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos e reivindicará o rei que os governará. Esse aqui é o trecho que eu acabei de ler do primeiro livro de Samuel, capítulo 8, do primeiro verso até o verso de número 9. Até aqui nós temos acompanhado, né, a história do povo de Israel como um todo, principalmente a volta que eles fizeram para Deus depois de um longo período de insubmissão e servindo aos outros deuses. E enquanto Samuel esteve à frente do povo na condição de um juiz, de um conselheiro militar praticamente, o povo andou nos caminhos de Deus, o povo fez o que era certo, o povo obteve vitórias e notoriamente eles viram que Deus estava agindo com Samuel, assim como agiu com Moisés, agiu com outros líderes no passado, com outros que se submeteram a Deus da forma correta. Mas agora que Samuel já não tinha mais condições físicas de exercer o cargo, de liderar o povo, colocando seus filhos no lugar, seus filhos não foram bons exemplos para o povo. Seus filhos, infelizmente, não seguiram o exemplo do pai e fizeram o que era mal, perverteram o testemunho, e isso desagradou os anciãos de Israel, que levaram a Samuel uma proposta que lhe foi bastante indigesta, vamos assim dizer. Vamos ter um rei, nomeie um rei, Samuel, para que a gente seja igual às outras nações. E aquilo afetou muito Samuel. Talvez a princípio ele pensasse que aquela decisão foi pesada por causa do mau testemunho de seus filhos. Talvez ele não se agradou daquilo, ele entendeu aquilo como algo, uma rejeição a Deus. E quando ele colocou isso em oração, Deus acalma o coração de Samuel falando: olha, não é você o problema. Essa revolta, essa rebeldia deles de estarem pedindo o rei, não é por sua causa, mas é porque eles estão me desprezando. É porque eles simplesmente não reconhecem mais que eu, o Senhor, aqui sou governo e que sou rei sobre o meu povo. Então, essa súplica do povo para ter um rei, para ser igual às outras nações, não era simplesmente uma boa estratégia política, não era uma melhor forma de administrar o povo, não. Era um ato de rebelião contra Deus. Era um atestado de descontentamento do povo para com o governo de Deus sobre a vida deles. Mas isso já estava manifesto, não era de agora. A partir do momento que o povo saiu do Egito e tão rapidamente se prostraram para outros deuses, praticamente, né, foi Moisés virar as costas, que o povo já tinha confeccionado um novilho de ouro ali para eles cultuarem, ali eles já tinham desprezado o governo de Deus, já não o povo no geral já não mais se prostrava perante Deus como deveria ser, como lhes era o acordo, né, da aliança entre Deus e o seu povo. Mas é claro que Deus, na sua soberania, infinita graça e misericórdia, usou até mesmo
desse ato de rebeldia do povo, de querer um rei, para ao longo da história de Israel levantar reis santos, reis sábios, que andaram segundo o coração de Deus, que fizeram o que era bom, que lideraram e libertaram o povo da opressão inimiga em diversos momentos. É claro que eu estou me referindo principalmente à linhagem de Davi, e que posteriormente, nessa linhagem real, que se institui a partir do momento que o povo quer levantar um rei, é nessa linhagem real que Deus levanta o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que governa o seu povo para todo sempre, o seu Filho Jesus. Aquele que está entronizado acima dos céus, aquele a quem nós hoje ainda nos submetemos e estaremos sempre submissos à tua vontade. Hoje nós não somos um povo sem pastor, hoje nós não somos um povo desarraigado, com lideranças falhas, com líderes corruptos ou que se dão a suborno, gananciosos, assim como eram os filhos de Samuel, mas nós hoje estamos debaixo do governo de Jesus Cristo. Ele é rei sobre nossas vidas, ele é o Senhor das nossas almas e a ele nós devemos a nossa obediência. Então, que diferente do povo de Israel naquela época, que a gente não o despreze, que a gente não queira colocar um paliativo humano cheio de falhas, cheio de problemas, no lugar do Santo dos Santos, no lugar daquele que salvou as nossas almas, daquele que está preparando um lugar especial para todo aquele que crê no seu nome, na glória eterna com o Pai. Que nele nós possamos confiar. Não vamos desprezar o Rei da Glória, não vamos desprezar o Rei dos Reis, mas vamos cultuá-lo, vamos reverenciá-lo, que nos apresentemos a Ele como seus fiéis servos, em plena obediência, diferente de como o povo agiu naquela época. Que Deus nos abençoe.